Olá, meus queridos, olá, minhas amadas. Eu sou o pastor Erley Lemes, eu estou aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Eu vim de Portugal. Há 8 anos atrás, eu estava lá com um missionário, ah, plantando igrejas ali em Portugal, auxiliando igrejas na Europa, em África, no Brasil também. Há 25 anos eu estive em Portugal. E estou aqui nos Estados Unidos, como disse, há 8 anos, plantando uma igreja com americanos de segunda geração, uma igreja que fala inglês, e trabalhando com estudantes. Temos Bible Studies, estudo bíblico numa high school aqui perto de nós, num college, e estamos abrindo na Universidade do Sul de Tampa. Mas hoje, meu querido, eu gostaria de enfatizar com você o que tem nos movido aqui nos Estados Unidos. No final desse vídeo, eu vou te fazer um desafio e abrir uma possibilidade, inclusive, para você estar aqui conosco nos Estados Unidos. Mas eu já falo, mas a ênfase que eu quero dar com você hoje, a você hoje é sobre discipulado, a grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Você precisa entender exatamente o que Jesus diz lá, ok? Que muitos pregadores não ensinam, muitos pregadores não enfatizam. Então, já falamos sobre isso. Você sabe o que é a grande comissão, meu querido, meu amado? Aonde que está? Eu já disse, Mateus 28, de 18 a 20. Se é uma ordem de Jesus, uma comissão que Jesus está te dando, você sabe isso na ponta da língua ou não? Porque, olha, se você é um verdadeiro discípulo e servo de Jesus, você tem que saber a ordem que ele está te dando. Entende? Então, vamos lá, em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus diz o seguinte, ele se aproxima dos discípulos e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele diz, portanto, no português, não é? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu estou pensando no inglês também aqui ao mesmo tempo. E ele diz assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos analisar no grego. Se você tiver a oportunidade de pegar um app, que é chamado Blue Letter App, esse app te dá condições de você ver no grego como que está esse texto. Então, vou fazer análise no grego para você. A primeira coisa que no grego aparece é a ordem de Jesus. Toda tradução em inglês, espanhol e português aparece id como a ordem de Jesus. No grego não é imperativo. O único imperativo que há no grego é fazei discípulos. Esse fazei discípulos é um imperativo plural. Ou seja, Jesus está te dando uma ordem de fazer discípulos, não de ensinar. No grego, a palavra que está lá no grego é discípulos. Fazei discípulos. É sobre discipulado. E isso não é que Jesus, no final de Mateus, ele de repente falou, olha, agora eu quero concluir fazendo uma ressalva. Fazei discípulos de todas as nações. Não. Jesus está simplesmente fazendo um sumário, uma conclusão de tudo que ele fez durante 3 anos. Durante 3 anos, ele chamou homens para fazer dele pescadores de homens e, sobretudo, como pescadores de homens, o arrependimento deveria ser mostrado dentro do discipulado. Quem nasce de novo é discípulo e faz discípulo. É isso que Jesus está sumarizando, porque durante esses 3 anos foi isso que ele fez. Há um livro de Robert Conlon que chama-se O Plano Mestre do Evangelismo. Nome completamente errado. Foi escrito na década de 70, eu li na década de 80 e depois voltei a ler. E esse livro devia se chamar O Plano Mestre do Discipulado. Porque Robert Coleman, ele prova como que Jesus tinha todo um processo de discipulado. E quanto mais ele se aproximava da cruz, mais ele focava nos seus discípulos e nos 12. Porque ele sabia, para que o evangelho fosse pregado a todas as nações, para que ele pudesse regressar a segunda vez, ele precisava de discípulos, de uma equipe de discípulos comprometidos com ele. Essa é a ordem que Jesus te dá. Fazei discípulos de todas as nações. Não é uma opção. Você diz, mas eu vou para as outras nações, ele está me mandando. Não. É a lógica que o seu coração tem que estar aberto para alcançar pessoas de qualquer etnia que tiver ao seu redor.
Entende? Aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em Portugal, hoje o mundo é globalizado. Você encontra aí no Brasil pessoas do Paraguai, da Bolívia, você encontra pessoas de Seul, da Coreia do Sul, você encontra chinês, você encontra angolano. O que Jesus está dizendo é que você tem que estar aberto, não ser racista, não ser xenófobo, porque o evangelho tem que alcançar essas pessoas e essas pessoas, quando voltar para suas nações, ou Jesus te enviar para essas nações, porque alguns ele envia para lá como missionários. Ele diz, você sempre tem que ter esse foco, fazer discípulos de todas as nações, estabelecer um time de discípulos de todas as nações. Essa é a ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Mas há uma afirmação, uma declaração que ele faz, que é fundamental você entender. Esse imperativo, fazer discípulos de todas as nações, coordena, no grego, 3 particípios. Esses particípios são traduzidos no português no gerúndio. Então, o id deveria ser indo. É assim que deveria ser a tradução. O batizando, tá certo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. O indo deveria ser a minha tradução porque está no particípio no grego. Então, o indo significa onde você for. Você pode traduzir também como cruzar fronteiras sociais, fronteiras psicológicas. Onde você for, cruzando essas fronteiras, se fazendo de servo como Paulo, você deve ir partilhando o evangelho e desafiando pessoas para serem discípulos de Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que você tem que pôr essas pessoas numa igreja local. A igreja local é a manifestação visível da igreja universal. Todos que nasceram de novo, batizados com o Espírito Santo. Não estou falando do batismo com o Espírito Santo, que o movimento pentecostal diz. Eu estou falando batizado com o Espírito Santo no momento da conversão. Esse nasce de novo e é ligado à Igreja Universal. Mas a Igreja Universal, ela se manifesta na igreja local. Quando Jesus diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que você tem que levar essas pessoas a estar nesse grupo de pessoas. Entende? Todo o Novo Testamento foi em células, as pessoas estavam se reunindo nas casas. E para que essa pessoa ali cresça, se desenvolva, amadureça dentro do discipulado. O discipulado pessoal, 1 a 1, levando ela a fazer parte de uma célula, de um grupo humano, nas casas ou em qualquer outro lugar que possa se reunir. Na igreja primitiva se reuniam em cemitérios, na praia, na floresta, quando estavam sendo perseguidos. E quando não estavam, nas casas. Então é isso. E ser batizado aqui é literal, é batismo com água, entende? Porque o batismo com o Espírito Santo é o batismo que te purifica, te lava e te liga ao corpo de Cristo quando você nasce de novo. O batismo com água te liga à igreja local. O batismo com o Espírito Santo te liga à igreja universal. Isso é fundamental no processo de discipulado, levar ele a estar numa igreja local. A terceira coisa é ensinando. Ensinando a guardar, ou seja, esse no grego é didaskalos. Significa que você tem que viver o que você ensina e ensina o que você vive. O didaskalos não é estranho para os discípulos naquela época, e nem para a mentalidade grega naquela época, porque eles tinham o rabi, o mestre grego, o rabi, o didaskalos. Porque esses mestres, aonde eles iam, os discípulos iam seguindo. Jesus não era o único que tinha aquele grupo de pessoas seguindo. Todos que consideravam mestre da lei, ou era mestre grego, da filosofia grega, eles tinham os discípulos seguindo. Então eles viam o que o discípulo vivia e viam e ouviam, aprendiam o o discipulador e o mestre ensinava, o rabi ensinava. Jesus está dizendo, você tem que viver todas as coisas que eu tenho ensinado para você, e você tem que passar com a sua vida e com o ensino a outros. É impossível você fazer isso numa pregação, no culto no domingo. Se o seu pastor, se você está numa igreja que a base do ensino é essa, o pregador lá e você sentado, tem algo errado. Você precisa desafiar o seu líder, o seu pastor. Pastor, nós precisamos entrar em discipulado na igreja e organizar esse discipulado em grupos familiares, em células, porque esse é o discipulado que Jesus fazia. Então essa é a explicação dessa ordem, ok? Essa ordem tem uma declaração. Qual é a declaração que é feita nessa ordem? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus diz que ele tem a autoridade do visível e do invisível. Por que é importante, querido? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Todo o Velho e Novo Testamento apresenta essa guerra espiritual.
como que o império das trevas sempre vai se levantar para tentar impedir que o evangelho avance através do discipulado. Muitas pessoas pensam que é só a pregação do evangelho. Quando você prega só o evangelho, sem enfatizar e desafiar para o discipulado, você pregou metade do evangelho. Evangelho sempre é evangelho quando você prega Jesus, a cruz de Jesus, a ressurreição, e desafia para o discipulado. Sempre foi assim com Jesus. Então o que se passa? Jesus está dizendo, olha, agora porque eu morri e ressuscitei, ou quando ele está pregando antes da morte e ressurreição, aquele já tinha ressuscitado, claro. E quando ele está dizendo, eu ressuscitei, estou aqui, essa autoridade que eu conquistei é para você agora. E é muito importante você entender que você está revestido dessa autoridade. Quando Jesus envia os 12, ele envia os 12 para pregar o evangelho e eles expulsam demônios, eles curam pessoas, ele ora para os enfermos e os enfermos são levantados. Você tem essa autoridade através do discipulado. E a última coisa que aparece no texto é a declaração que Jesus faz. É uma declaração que é uma promessa poderosa para você. Ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito crente está indo para a igreja, está indo lá, servindo, e está ali fazendo parte do serviço, dos cultos, mas se sente só. Não se sente realizado na vida espiritual. Não sente que sua vida espiritual alcançou uma verdadeira maturidade. Sente que falta algo da presença de Jesus nele. Sente que essa vida cristã que está levando tem um buraco lá, alguma coisa que não sabe explicar. Hoje você já sabe qual é a resposta. Discipulado. Você tem que estar em discipulado. Tem uma pessoa com maior maturidade te auxiliando a crescer. E você precisa fazer discípulos. Quando você faz discípulos, é que você realmente amadurece. Quando você faz discípulo, é que você realmente está recebendo o alimento sólido da palavra de Deus. Como que eu posso afirmar isso? Vá para Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 1 ao 8. Estude ali no grego. E você vai ver que a igreja de hebreia, que recebeu essa carta, 80 anos depois, eles não haviam se tornado discipuladores. Jesus diz ali, Paulo diz ali, no tempo decorrido que deviam ser mestres, no grego é mestre, didaskalos. Eu tenho de novo necessidade que volte a vos ensinar os princípios elementares dos oráculos de Cristo. Ou seja, de novo significa que vocês perderam o que receberam. Por quê? Porque se tornaram estudantes negligentes, não se tornaram mestres, não fizeram discipulado, não se tornaram discipulador. E ele diz porque o alimento sólido é para aqueles que pela prática de quê? De fazer discípulos, de ser mestres. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. O alimento sólido, então, essa promessa que Jesus disse que estaria com você. Ele estará com você no discipulado, através do discipulado, você fazendo o discipulado e recebendo o discipulado. Mostre esse vídeo para sua liderança, para o seu pastor, para o seu líder. E diz, eu preciso de discipulado 1 a 1. Eu preciso estar num grupo familiar, numa célula, recebendo discipulado, porque eu quero crescer, para que eu quero fazer discipulado com outros, eu quero partilhar de Jesus, dar o meu testemunho, fazer discipulado com outros, e eu quero ter meu grupo na minha casa, onde for, para que esse grupo possa crescer, como Jesus tinha um grupo de discípulos que andavam com ele. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer te dar hoje. Se você deixar o Espírito Santo agir no seu coração agora, essa mensagem pode vir profundamente em ti, e ela vai revolucionar a sua vida a partir de hoje. Fazer discípulos de todas as nações. Posso orar com você agora? Vamos orar junto? Para que o Espírito Santo te convença, ou para que o Espírito Santo te auxilie a você achar um discipulador, alguém que vai te auxiliar a crescer espiritualmente para você fazer discípulos de todas as nações. Vamos orar. Deus, no poder do nome de Jesus, eu estou aqui com esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, na tua presença. E essa palavra está queimando no coração deles, e eles estão dizendo, eu preciso aprender a ser discipulador, ser discipulado para ser discipulador. Eu quero fazer discípulos suas nações. Eu quero obedecer a Jesus. Então que teu Espírito Santo venha sobre eles agora. Os proteja, os guarde, os livre. E que eles entrem nesse projeto de vida. Para se tornar um verdadeiro cristão. Um profundo cristão. Que obedece à grande comissão. No poder do nome de Jesus eu oro. Amém. Qual é o meu desafio para você?
Nós temos um projeto de trazer pessoas para os Estados Unidos. Pessoas que têm esse coração queimando, para testemunhar de Jesus, que é a primeira parte do Evangelho. E entrar na prática do Evangelho, que é o discipulado, como Jesus fez. Se você sente esse desejo, e você fala inglês, ou quer aprimorar já o teu inglês, tem inglês suficiente, então escreva aqui embaixo o que você acha desse vídeo. E escreva que você tem interesse de ver como que poderia ser esse projeto. E eu vou te enviar alguns contatos, eu vou te enviar alguns estudos também. E nós vamos começar um diálogo, ok? Uma conversa. Porque provavelmente o Espírito Santo pode usar esse vídeo para você e sua família vir, para você e você, jovem, que ora pelos Estados Unidos, ora pelas nações, porque nós queremos treinar pessoas aqui e queremos enviar para outras nações essas pessoas. Você sabe como os Estados Unidos é uma base tremenda para isso. Então, se você sente que esse vídeo falou com você, então vem, escreva aqui nos seus comentários, partilhe esse vídeo com a sua liderança, com seus pastores, porque ninguém virá sem a bênção do pastor, ninguém virá sem a igreja local estar linkada conosco num relacionamento missionário. Nós não trazemos pessoas independentes, não trazemos pessoas autônomas para cá. Sua igreja tem que estar envolvida, seus líderes têm que abençoar. Isso é uma condição sine qua non desse projeto, ok? Então venha, like o nosso vídeo, ative o sininho aí, as notificações, ative o sininho, ok? E partilhe com a sua liderança esse vídeo. Que Deus te abençoe no poder do nome de Jesus. E um detalhe, nos siga aqui nas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui todas as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.